O Senhor Deus, no Salmo 89, versículo 20, fez uma declaração a respeito de Davi, dizendo: achei Davi, meu servo. Se Deus diz que achou, é porque ele estava procurando. E de fato estava. A Escritura Sagrada diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra em busca daqueles cujo coração é perfeito para com ele. E o Senhor achou a Davi. E ao encontrá-lo, o Senhor afirmou que Davi era um homem segundo o seu coração. E disse: com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. Isso que o Senhor declarou a respeito de Davi é o que ele quer declarar também a meu respeito e a seu respeito. Naquela época, Deus encontrou Davi e ungiu ele para que ele cumprisse o seu propósito aqui na terra. Deus ungiu a Davi e fez dele rei em Israel. E Davi foi um grande rei, uma pessoa temente a Deus e que respeitava os seus mandamentos. Davi amava a Deus, mas o tempo de Davi já se foi. E hoje é o nosso tempo. Hoje o Senhor continua à procura de pessoas cujo coração é voltado para Ele. Porque conforme está escrito em 2 Crônicas 16, 9, os olhos do Senhor percorrem toda a terra em busca daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E o apóstolo Pedro ainda disse mais. Ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa que é má, ela pode ter tudo na vida, mas jamais ela será uma pessoa feliz. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. E não adianta essa pessoa conquistar riquezas, ter muitos amigos. Ela sempre vai ser uma pessoa rancorosa, amarga, insensível e triste. E pior, ela vai amargar o sofrimento por toda a eternidade. Jesus declarou: o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque virá o Filho do Homem na glória do seu Pai, disse Jesus, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Talvez você diga: as coisas não andam bem para mim. Eu não estou tendo a felicidade que eu gostaria de ter. Mas eu não me considero uma pessoa má. Só que a Bíblia, ela não mente. Está escrito que a maldição sem causa não virá. Pode ser que aos olhos do ser humano você não seja uma pessoa má. Mas a Escritura Sagrada diz, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem olha para aquilo que está diante dos olhos dele, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece o interior de cada um. E o coração que não ama a Deus é um coração mau. Amar a Deus não é simplesmente você dizer: Senhor, eu te amo. Amar a Deus não é você ser um frequentador de igreja. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, no momento em que você aplicar o seu coração
em conhecer a vontade de Deus, em obedecer e praticar a sua palavra, então você estará amando a Deus. E quando você o ama, você também é amado por Ele. E Ele vem e habita em você. Isso é o que fará de você uma pessoa vencedora e realizada na vida. E eu vou te dizer uma coisa. Aconteça o que acontecer, jamais perca a esperança. Lembre-se que você é de Deus. E a mão dele vai estar sempre contigo e o seu braço vai te fortalecer. O braço dele vai te fortalecer. Agora tem uma coisa. Você precisa estar sempre em comunhão com Deus, por meio da leitura da Bíblia, porque o diabo vai estar fazendo tudo, sempre procurando uma brecha para entrar na sua vida. Sempre que você se sentir envolvido por qualquer coisa anormal, uma tentação, uma chateação, uma preocupação, um incômodo na mente, coisa que às vezes você nem sabe por quê, sentiu-se incomodado com alguma coisa, uma sensação ruim, um pressentimento, um sonho, entre em oração diante de Deus. Coloque esse incômodo diante de Deus. Não permita que a ansiedade ou a preocupação tire o seu sossego. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então o que é que Deus está nos falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: você está com um problema na vida financeira, na vida conjugal, um problema de saúde ou qualquer outro problema. Duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, não ficar ansioso. Segundo, você não pode ficar também de braços cruzados, esperando que as coisas se resolvam por si mesmas. Mas antes de tomar qualquer atitude, o que você tem que fazer? Orar. Está escrito, antes em tudo sejam os vossos pedidos, ou as vossas petições, tem tradução que diz assim, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Em qualquer situação, coloque tudo diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Fale para Deus aquilo que você gostaria que Deus fizesse. Mas seja específico na sua oração. Sempre que você for orar, não fique de rodeios, não. Entre diante de Deus e diga, Senhor, eu estou passando por este e este problema. E eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Mas peça de acordo com aquilo que Ele te prometeu. Peça de acordo com a palavra. Aquilo que você entendeu pela palavra, que é seu direito, que Jesus já conquistou para você, então peça. Porque quando nós clamamos a Deus em nome do seu Filho Jesus Cristo, e fique claro que clamar em nome de Jesus não é outra coisa senão você clamar de acordo com as promessas feitas nas Sagradas Escrituras. Então, nessa hora, na hora que nós clamamos os nossos direitos em nome de Jesus, nós estamos invocando a Deus. E ao darmos voz à palavra de Deus, quando nós determinamos que seja feito conforme diz a Escritura, nós colocamos o poder de Deus em ação. E a coisa acontece. Creia. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. Não importa o tamanho do problema, não tem impossíveis para Deus. Não pense que a sua oração é diferente da minha ou de qualquer outra pessoa. Claro, cada um tem um jeito de orar, mas o que importa é a nossa sinceridade. Tem pessoas que acham, não, se o fulano orasse, Deus atendia. Não, se você orar, Deus atende. Lembre-se que Deus, ele não olha para a nossa aparência, mas sim para o nosso coração. E ele ouve todas as orações. E não existe oração fraca, nem oração forte, tudo é igual. Todas as orações são poderosas em Cristo, porque o poder da oração não está na pessoa que faz, mas sim naquele que ouve.
ore sempre e creia, porque Deus ouve e responde orações. A aliança que Deus fez com Davi é a aliança que Deus quer fazer com qualquer pessoa que decide guardar sua palavra. Essa mesma aliança Deus faz comigo e faz com você. Mas se não cumprirmos aquilo que nos foi ordenado, se nós não respeitarmos os seus mandamentos, então nós estaremos quebrando essa aliança. E o Senhor Deus então não vai poder nos proteger. Qualquer pessoa pode ser como Davi foi, desde que observe o que a Bíblia diz e não quebre esse pacto com Deus. Agora, uma coisa que temos de ficar atentos é que o diabo não respeita os direitos de ninguém. Então lembre-se, Jesus disse que ele é ladrão e salteador. Se ele encontrar uma brecha na sua vida, por menor que seja, ele entra. Qualquer que seja a fresta, ele penetra e o objetivo dele, Jesus disse, é roubar, matar e destruir. E ele tem conseguido atrapalhar a vida de muita gente. E como tem gente sofrendo barbaridades nesse mundo. E gente boa. Mas isso só acontece porque a pessoa descuida e não guarda o pacto com Deus. O Senhor disse, achei Davi, meu servo. Deus achou você. Não pense agora que você está ouvindo essa pregação por um acaso, não. Não tem acaso. Deus achou você, Ele te trouxe, te colocou aí agora para você ouvir essa palavra, porque Ele quer fazer de você o mesmo que Ele fez com Davi. Essa palavra foi Ele quem preparou para você, para que você soubesse que essa é a aliança que Ele faz contigo. Achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. Deus está envolvendo você nesse momento com a presença dele. Se você for uma pessoa sensível, você pode senti-lo tocando em você. E ele quer que você saiba que a mão dele sempre estará contigo. E desde que você nunca saia da presença dele, é claro, pois diz a Bíblia em 2 Crônicas 15:2, que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. E muitos hoje, que um dia experimentaram a presença de Deus, hoje estão enfrentando problemas porque deixaram ao Senhor. Se isso aconteceu com você, volte correndo para os braços do Senhor, porque Ele quer fazer de você uma bênção. O Senhor Deus está nos propondo uma aliança com Ele, um pacto. E qual é a nossa parte? O que é que nós temos que fazer? Simplesmente guardar os seus mandamentos. Porque dessa forma, nós estaremos amando a Ele. E Ele nos amará. E Ele estará sempre em nós. E da parte dEle, nós temos a seguinte promessa. Está escrito assim, no Salmo 89, versículo 22. O inimigo não o importunará. Olha bem a promessa que Deus está fazendo para nós. Que Ele está falando com você. O inimigo não o importunará. Nem o filho da perversidade o afligirá. Que tal fazer esse pacto com Deus agora? Se você assumir essa palavra, ela é para você. Se você não quebrar essa aliança que Deus faz contigo, então sempre que você sentir que qualquer coisa não vai bem, sentiu que tem alguma operação maligna, seja no pensamento, na saúde, nas suas finanças, no seu lar, basta você entrar em oração diante de Deus e dizer, eu vou dar um basta nessa situação. Porque está escrito que o inimigo não me importunará. E ele não pode mesmo te importunar. Não pode tirar a sua paz. O filho da perversidade não pode te afligir. Está escrito, é palavra de Deus, é a promessa do Senhor. Mas você tem que crer. Essa promessa é o seu direito em Cristo. Então, esteja você onde estiver, surgiu um contratempo qualquer,
Você se levanta na fé, na certeza de que Deus jamais vai deixar de cumprir aquilo que Ele disse, e você então chama o seu problema pelo nome, convoca aquele espírito causador do mal, aquele espírito que está te perturbando, que está te atacando, e você, na palavra de Deus, tem autoridade sobre ele. Você diz ao demônio, em nome de Jesus você vai sair daí agora, você repreende ele, amarra, acorrenta ele e proíbe ele de tocar naquilo que te pertence. Você, na autoridade do nome de Jesus, desfaz toda a obra dele, expulsa ele em nome de Jesus e pode crer que se fará conforme o que você disse, porque lá no mundo espiritual tem um decreto a seu respeito. Quando você entregou a sua vida para Jesus, entregou o seu caminho ao Senhor, e se você ainda não entregou, entregue agora, você confiou nele nesse momento. As mãos de Deus foram estendidas sobre você. E o que falta agora é você assumir o seu lugar em Cristo e ver onde é que o demônio tem me oprimido. O que é que ele tem feito na minha vida? Não aceite mais. Dê um basta na situação, porque está escrito que o inimigo não pode mais te importunar, e nem o filho da perversidade te afligirá. Então não aceite mais ser oprimido, afligido por problema algum. Não importa de que ordem seja o problema, se físico, se financeiro, se sentimental, se moral, não importa. Seja o que for, subjugue ele em nome de Jesus, porque o Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que no sentido figurado representa o diabo e os seus comparsas, os demônios, e toda a força do inimigo. Isso está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então não tenha medo. Assuma a sua autoridade, mande o bicho embora da sua vida e pode ter certeza que ele terá que obedecer. Porque no decreto que foi feito a nosso respeito no mundo espiritual, o Senhor disse, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E o Senhor ainda diz mais. No versículo 23, Deus diz, e eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e o ferirei aos que o aborrecem. Você ora, e Deus derruba o seu inimigo, e todo aquele que te aborrece. E Deus diz mais, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Meu irmão, não perca tempo. Quer fazer esse pacto com Deus agora? Então eu vou orar com você. Feche os olhos, diga assim para Deus, Senhor Deus, eu te peço perdão por todos os pecados que eu tenho cometido. E declaro diante do céu e do inferno que hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e prometo guardar os teus mandamentos e amá-lo de todo o meu coração, cumprindo assim a minha parte nesta aliança. E em nome de Jesus, te agradeço pela tua fidelidade no cumprimento de todas as tuas promessas na minha vida. Assim seja. Agora fique em silêncio e deixe-me orar por você, Pai. Muito obrigado por estas palavras, que eu tenho a certeza vai ajudar muita gente a partir de hoje. Essa pessoa que há anos vem sendo oprimida pelo diabo, vem enfrentando problemas em diversos setores da vida e não encontrava a solução. Hoje ela aprendeu que não é da tua vontade que ela continue sofrendo. Ela aprendeu hoje que o Senhor já decretou a vitória dela. E, portanto, só depende dela crer para tomar posse da bênção. E eu vou ajudar essa pessoa em oração. Em nome de Jesus Cristo, eu falo a você, espírito que tem atormentado essa pessoa.
com qualquer tipo de problema, com qualquer mal. Eu amarro você em nome de Jesus, eu paraliso a tua ação, eu desfaço a tua obra, eu mando que você pegue tudo que é teu, do alto da cabeça até a planta dos pés, tudo que você colocou neste corpo, nesta vida, eu proíbo agora de continuar, está amarrado, está desfeito o teu mal, pegue tudo que te pertence em nome de Jesus e em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Pai, toca nessa pessoa que está com peso na cabeça. Essa outra que está com fluxo de sangue, que está perdendo sangue nas fezes. Meu Deus, em nome de Jesus eu ordeno que esse fluxo cesse imediatamente. E eu mando que desapareça esse mal. Seja ele qual for, está desfeito, está destruído toda a anomalia em nome de Jesus, toda a normalidade, e eu chamo a cura agora, eu chamo a saúde, venha sobre esse corpo agora, venha o poder de Deus, restaure esse corpo, restaure esse órgão que está comprometido, aconteça o milagre nessa vida, em nome de Jesus. E Pai, isso é para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Diga graças a Deus.